tarde, alunos. Novamente, professor Wesley. Vamos dar continuidade, então, a saber quais são os elementos e componentes que constituem a mudança de uma paisagem urbana. E hoje, então, vamos entender que, de todo esse texto, o mais importante que eu vou passar para vocês nas cidades existem áreas com foco de atuação especializada e são distribuídas em centros comerciais, financeiros, bairros industriais, residenciais, bairros com grande número de casas, além de bairros que abrigam uma grande quantidade de estabelecimentos de diversão, como boates, bares e restaurantes. Porque estamos falando então de uma região, uma cidade, que tem então uma grande concentração de riquezas. Evidentemente, se tem essa concentração de riquezas, a infraestrutura, todos os recursos está focado ali. É diferente quando nós falamos de regiões que são, digamos, economicamente inferior aos que têm poder aquisitivos. Então, estamos falando de desigualdade social que causa, então, modificações na paisagem. Como assim, professor? Se vocês conseguirem um dia visitar o Rio de Janeiro, por exemplo, ou até mesmo São Paulo, vocês vão observar que na paisagem urbana existe uma linda paisagem de prédios comerciais, residenciais, muito bonitos. E ao mesmo tempo, você pode procurar olhar outros ângulos de lugares mais afastados do centro. Vocês vão encontrar então favelas, e muitas delas são feitas em morros, serras, que tem muito perigo. E essa desigualdade social causa até mortes. Como assim, professor? Quando há precipitação em excesso, chuva, aquele solo fica então encharcado, falta então a ausência do elemento natural que compõe então aquela paisagem, e o solo então ficando encharcado, há então os deslizamentos de terra, provocando então o soterramento de casas e mortes. Mas tudo isso porque eles não conseguem ter acesso economicamente aos grandes centros para construções. E isso acontece então às mudanças da paisagem daquele local. Ok? A população de baixa renda, então, depende efetivamente da qualidade dos serviços públicos para, então, alcançar melhor qualidade de vida, tanto na área da educação como na saúde, transporte coletivo, além de outros. Para obter êxito, é preciso que tais serviços sejam executados adequadamente. Por isso é preciso haver uma organização a fim de requerer as necessidades comunitárias, ou dificilmente esse panorama será modificado. Mas compreendemos então, nessa desigualdade social que o professor Wesley está passando, que, infelizmente, nossos centros urbanos, podemos observar em paisagens urbanas uma grande diferença social. É o que nós vamos ver. Bairro excluído dos serviços públicos. Podemos então observar aqui a presença de uma favela compondo nessa paisagem mesclada entre elementos naturais e elemento antrópico, que seria então as casas, construções humanas. Mas aqui nós não temos, digamos assim, a concepção de que seria um lugar com infraestrutura. Por quê? Deve faltar água encanada, esgoto, rede elétrica, porque também a rede elétrica, também os postos de energia, tudo aquilo que é urbano constitui uma paisagem urbana. Aqui é um exemplo de uma desigualdade social que alterou a paisagem. Aqui temos outro exemplo muito importante, que nós temos o quê? Uma imagem dual. Temos então lá um grande prédio residencial, possuidor de varandas, em cada um com piscinas, quadra poliesportiva, uma grande infraestrutura, e isso falamos então de quê? De elementos antrópicos, de pessoas ricas.
E aqui nós temos o quê? Uma grande concentração de casas que nem quintal tem, né? Digamos assim. E esse aglomerado aqui, então, de casas, reflete a mudança dessa paisagem dual à pobreza, à desigualdade social. Então, estamos falando de uma paisagem dual. Tanto essa paisagem mostra a riqueza, quanto a desigualdade social, que leva, então, à parte mais pobre da paisagem. Nem mesmo em 1989, que constituiu o pico do nosso piso histórico de desigualdade brasileira, houve um movimento de concentração de renda por tantos períodos consecutivos. Disse o economista Marcelo Neri, um dos autores do estudo, o índice de Gini, que mede a concentração de renda, classifica a desigualdade de um país de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, mais desigual é o país. No segundo trimestre de 2019, o Brasil chegou a 0,629 nessa escala, só para ter uma ideia. Em aumento contínuo que começou no quarto trimestre de 2014. Portanto, temos então um início e um fim de análise dessa escala, quando estava em 0,600. Mas o que seria isso, professor? Então, eles estão estudando formas para estudar, então, nessa concentração de renda, que nós precisamos atingir 1. Mais para frente, quando vocês tiverem mais acesso à geografia, no 8º, 9º ano, 1º ano, vocês vão deparar com isso com muito excesso. Mas é para entender, pessoal, que existem as desigualdades sociais e econômicas, e isso, infelizmente, ocorre muito, né? Nós temos aqui também uma outra panorâmica, uma outra imagem que representa uma imagem dual que também reflete na cidade de São Paulo a parte econômica, financeira, de fundo, e à frente os casebres, né? A classe pobre, concluindo então com os elementos antrópicos da desigualdade social a paisagem urbana dessa forma. Entre as novidades desta edição que passei para vocês, está o comparativo de violência contra a mulher, incluindo feminicídio, violência homofóbica e transfóbica e violência de racismo e injúria racial. Porque, pessoal, quando falamos também de desigualdade social nos centros urbanos, engloba também problemas sociais como violência, aqui passei para vocês, tá? Só para ter uma ideia que a desigualdade social não é apenas econômica, e sim também reflete na parte da violência, né? E do racismo e de outros. Aqui nós temos uma grande representação na cidade de São Paulo, o MASP, né? Muito famoso, é um centro cultural, urbano, financeiro, muito bom, muito bonito, porém representa somente a parte rica da cidade de São Paulo. Hoje vivemos em grupos sociais. Não dá para ver que está meio apagado aqui, mas eu vou tentar. Hoje vivemos em grupos sociais por dentro de uma grande desigualdade social. Interessante isso, né? Pessoal, antes de finalizar essa aula, eu quero que vocês compreendam que o professor trouxe as paisagens, mas precisamos compreender o que há atrás dessas mudanças, dessa paisagem. Porque quando falamos de uma paisagem natural, sabemos que elementos naturais constituem essa paisagem, como vegetação, a fauna, a flora, né? Montanhas, serras, flores, árvores, pássaros e etc. Mas quando falamos de uma paisagem urbana, precisamos compreender que para constituir então aquela mudança antrópica, existe um começo, onde tudo começou. E precisamos compreender tudo, o social, o econômico, o financeiro, para entender até onde então uma paisagem urbana ela pode acelerar e aumentar
chegando até novamente a outras paisagens naturais que possam então sofrer desmatamentos para urbanização. Ok? Até a próxima aula, pessoal!